Hoje é dia 19 de julho de 2020. Que modéstia, né? Eu creio que essa mensagem ainda vai falar muito além do dia de hoje, direto, como depois da gravação. Amém? Amém. O salmista no Salmo 131, ele começa dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisa maravilhosa demais para mim. Pelo contrário, fiz calar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora para sempre. Eu, hoje de manhã, mencionei isso para a Nilza, e de madrugada eu digo, mas eu vou começar com esse salmo. E numa devoção de hoje fala do Salmo 131. Eu digo, está confirmado. Eu disse para a Nilza, aquieta-se, Vili, no Senhor. Aquieta-se a Nilza e a família, aquietar-se na presença de Deus. Que tal? Nós, nesse dia de hoje, eu lembro assim de um texto que eu tinha botado como início, no Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Ele está na ceia, de repente ele levanta, tira a vestimenta de cima, e vai, pega uma bacia e põe água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega na vez de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, os meus pés não. Ah, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar teus pés, não terá parte comigo no paraíso. Eu creio que Pedro, nesse momento, pulou para dentro da bacia. Me dá um banho, Senhor. Me lava a cabeça e minhas mãos. Depois que ele terminou, ele voltou à mesa. Aí ele perguntou-lhes, vocês entenderam o que eu fiz? Por isso vocês devem lavar os pés um dos outros, porque dei o exemplo para que façam o que eu fiz. Que atitude de humildade que Jesus demonstrou naquele momento para os discípulos. Vamos orar? Querido Pai amado, nessa tarde, aqui no Sul, aqui no município de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, está fazendo um dia muito lindo, cheio de sol, maravilhoso, mas também nós estamos passando por uma crise muito forte, por causa desse vírus. E nós te pedimos de uma maneira muito especial, que tu, Senhor, ouça o clamor do teu povo, para que afasta de nós esse vírus que está apavorando muita gente. Isso te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje, marca. A marca de Jesus. Como se conhece um homem que tem a marca de Jesus? Como nós identificamos? Essa é a pergunta que eu fiz para alguns da família. E alguém já me disse que domingo de tarde, pai, tu vai ter que me ajudar, porque eu quero conhecer essa área. Então, nós vamos desenvolver esse tema e eu creio que vai ajudar muito a mim e a vocês. Em Marcos 8, 34, Jesus disse-lhe para aquela multidão que sempre seguia ele e aos discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite que Jesus fez e está fazendo hoje também para mim e para você. Então, hoje eu quero marcar vocês. Como posso marcar vocês que estão longe? Tem gente em Canadá, Rio de Janeiro, quem sabe? Mas tem gente lá em Minas Gerais. Como isso é possível? É possível, sim,
através da palavra de Deus. Porque Jeremias, no capítulo 23, verso 29, ele diz: não é a minha palavra fogo e martelo que miúça a penha? A palavra de Deus é poderosa. Lavar os pés, levar pessoas para a igreja, levar para o retiro, distribuir folheto bíblico, evangelização, etc. É a maneira de marcar pessoas. Jesus também quer marcar os seus. Aquele que tomou a sua cruz e segue a Jesus tem esse dever de marcar. Por exemplo, um folheto bíblico. Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Trabalhei por 2 anos e alguns dias. Assumi uma paróquia atendendo Costa Rica, Mato Grosso do Sul, a cidade me fugiu agora. Chapadão do Céu, Chapadão do Sul. Chapadão do Céu é Goiás. Chapadão do Sul é Mato Grosso do Sul. Costa Rica, Mato Grosso do Sul. E Alto Taquari, que é Mato Grosso. Já também atendi algumas fazendas. E eu, na época, eu ainda gosto muito de distribuir folheto bíblico. E a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil tem em Blumenau uma fábrica desses folhetos. E sempre pedia 1000 folhetos, comprava 1000 folhetos e tentava distribuir durante um mês. E um dos folhetos que eu distribuí lá no mês, o tema era: você está sendo procurado. Chegou uma segunda-feira, o pastor Silvino, da Igreja da Assembleia de Deus, com o senhor. E o pastor me mostrou um folheto cheio de pó, sujo. Aí ele disse: isso é coisa tua, Vili, porque tem um símbolo da tua igreja aqui em cima desse folheto. E eu confirmei. E aí ele disse: esse folheto salvou uma alma. O rapaz que estava junto, o senhor, esse homem tinha abandonado a igreja, abandonou Jesus, abandonou a família, e ele carpindo o inso no meio do algodão, e lá o pessoal pega carona nas caminhonetas. E diz que ele veio para a cidade, e dentro da caçamba da caminhoneta tinha um folheto cheio de pó com esse tema: você está sendo procurado. E ele não aguentou. E ele pensou: é Deus querendo falar comigo. E pega aquele folheto e começa a ler. Termina de ler. Ele procurou, diz o pastor, ele procurou a igreja naquela semana à noite. Entrou na igreja chorando, chegou diante do pastor e disse: eu preciso falar, pastor. Eu quero me reconciliar com a igreja. Eu quero me reconciliar com minha família, em especial com Jesus. Você me dá essa chance? Está aqui esse homem. Nós podemos marcar pessoas com folheto bíblico, com uma mensagem. A primeira palestra que eu fiz, evangelística, em 1978, o ano que a Nancy nasceu, naquele ano seguinte, eu fiz uma mini palestra para um retiro. Então, essa primeira palestra, na Missão ID, eles trabalhavam com um filme no interior, aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, e alguns no Mato Grosso do Sul, assim por diante. E há 40 e poucos anos atrás, o interior não tinha luz elétrica, mas eles tinham o equipamento completo, câmera de filmagem,
gerador de luz. Então, ia para o interior e convidava o povo, todos, de qualquer igreja, enchia o salão de baile. E como naquele ano, 2 missionários dessa missão, que eram 3 na época, e foi acrescentando, Deus ia acrescentando mais e mais missionários, eles sofreram um acidente. 2 missionários e uma filha de um missionário e uma esposa de um se queimaram muito. Estavam muito mal. E aí, o missionário que sobrou, seu Schumann, quem sabe ele vai lembrar, pastor Schumann, pediu socorro. Billy, estou sozinho. Vem fazer palestra. Me marcou à noite. E aí eu fui. E o texto que eu abri lá foi Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, onde fala dos 2 caminhos e das 2 portas. O caminho estreito, a porta estreita, que conduz para a salvação. E o caminho largo, que leva para a perdição, para o inferno. E eu trabalhei isso um pouco. Aí passei para contar uma história da minha vida. E uns dias antes dessa palestra, eu inaugurei uma sala de ordenha nova. E como nós estava curioso como é que ia ser essas vacas, e a estribaria velha, as vacas tinham que passar por na época de chuva, num lamaçal que se sujavam tudo. E aí eu pensei, vou construir uma estribaria nova com antessala, com piso, com azulejo, luz elétrica, com uma ordenha mecânica, tudo prontinho. E à tardinha, então, o que estava tirando leite começou a ordenhar aquelas vacas. Eu e com outros funcionários que não tinha nada a ver com a ordenha, para assistir aquela cena. E ele conseguia conduzir as vacas com facilidade, com uma espiga de milho, umas com as cordinhas, puxava ele para dentro, mas uma teimosa não queria entrar. Aí ele colocou a corda e começou a puxar, mas como ele era meio franzino, meio magrinho, a vaca puxava ele de volta. Aí pulou da mangueira para dentro, pulou 3, 4, 5, bateu aquela vaca à força para dentro. A vaca dentro já era escuro, porque a primeira ordenha foi demorada. Luz elétrica, tinha o coxo cheio de ração, e a vaca comia e olhava, curiosa. Eu fiquei pensando, dizendo para o povo que estava lá naquele salão cheio, aquela vaca, quem sabe, pensou assim, que vaca burra fui eu, por que deixei sofrer tanto? Um leiteiro aí que não conseguia me trazer aqui para dentro, que aqui eu estou limpa, maravilhoso, azulejo, luz elétrica, tudo perfeito. E naquela ocasião, na primeira palestra, eu falei, assim como essa vaca burra fui eu, porque muitos vieram me convidar para participar de programas, retiros, etc. Sempre tentando cair fora. Mas certa vez vieram 2 me convidar para um retiro. E fui nesse retiro e comecei minha caminhada de fé. E naquele retiro algo fantástico aconteceu. Apareceu a palavra de Deus. Porque os caras que me vieram convidar, os irmãos da fé, que hoje é bem provável que o Ribas está escutando essa mensagem. Teodorico Ribas, quase todos domingo ele está no ar, hoje não apareceu, apareceu. Depois, quem sabe, ele vai aparecer. Ele disse assim, Billy, tu que joga bem futebol, nós vamos organizar nosso time e tu vai jogar no nosso time. Tocaram daquele orgulho, aquela vaidade do bom jogador. Arrumei tudo e convidei a Nilza, nós somos, e um casal foi com nós. Aí chegamos lá numa sexta de noite, começou no sábado à tarde.
Domingo de manhã, depois da palestra, a gente ia para uma sala de aula, que era um local muito lindo. Era um internato, e perto daquele internato tinha uma igreja, onde a gente ia para assistir às palestras. E às 10 horas a gente voltava da igreja, tomava um cafezinho e ia para a sala de aula. Então, domingo, naquele meu grupo, só éramos 11 e o líder. Terminou aquilo, achei fantástico, mas o segundo dia foi do mesmo jeito. Segunda-feira, de novo a palestra e sala de aula. E na sala de aula, pelas 10h30 até 15 para meio-dia, sempre era o horário. Aí o palestrante largou para debater no grupo uma pergunta: como Deus agiu na tua vida? Aí aconteceu vários testemunhos. Uma senhora compartilhou com alegria por causa de um filho que estava perdido na droga e com 18 anos se converteu e aquela mãe ficou encantada e contagiou todo mundo, a mim em especial. Aí uma outra senhora, nós tínhamos um crachá enorme com o nome, uma outra senhora apontou o dedo para mim: e você, Vili? Como é que Deus agiu na tua vida? Eu não abri a boca onde tinha mais gente, encabulado, vergonhoso. Eu acho que gelei, suei, mas de repente eu disse: o meu Deus não é o mesmo de vocês. O que você tem? Quando falei no montante da dívida, eu dei um gelo naquela turma. Mas logo eu vi que eles ficaram patéticos. Eu disse: eu colhi tantos mil sacos de soja, e tantos mil sacos de milho, e tantos mil sacos de morisco. Vendendo a tanto, eu pago. Já tinha batido para o almoço. Eu queria que terminasse o negócio. Aí, antes de terminar, o líder perguntou se podia orar por mim. Não sei, mas pode, disse. Então, te ajoelhei, fizeram uma oração de imposição de mão. E aí, no último dia, aí terminou com Santa Ceia, uma palestra e cantaram um corinho. Aquele corinho foi presenteado, eu e a Nisa, que os filhos, quando nós fizemos nossos 25 anos de casamento, e é um quadro muito lindo. É um corinho pequeno que diz assim: mostra-me, Senhor, teus caminhos e ensina-me tuas sendas a andar. E a segunda parte, porque repete essa frase, mas a segunda diz assim: porque estou cansado dos meus e não quero mais errar. Desmanchou um coração de pedra. Eu fui marcado aquele dia, porque terminou com o almoço, começamos a desmanchar a barraca e eu pensei: aqui eu não saio sem esse Jesus. Quando o líder daquele grupo pequeno veio me abraçar para se despedir, eu disse para ele: mas eu quero primeiro esse Jesus que tanto foi falado. E ali eu saí marcado. E voltei. E aquele ano, eu não colhia a mesma quantia de soja e nem de milho, mas o preço, como muitas vezes acontece para os agricultores, para mim aconteceu várias vezes, que o preço na época da colheita era um valor, só que era uma época diferente de venda, que tinha duas opções: venda a preço médio, que a cooperativa fazia, e tinha o preço do dia, que era aquele valor e pronto. Preço médio, o gerente do banco, da cooperativa, me chamou: Vili, tem duas opções. Eu só quero dizer que o preço médio, nós adiantamos 50, o preço do dia é 70, mas vai passar muito do 100. Vendia 116 reais. Quer dizer, o dobro. Você pode imaginar? Desde lá estão fora dos bancos. Graças a Deus. São marcas fantásticas que Deus tem feito na minha vida. Quando terminou aquela palestra, fui na porta. Muita gente, porque esse salão tem várias portas. O pessoal quer ir embora.
Eu levei, acho que uns 20 minutos para aquela palestra, primeira palestra, mas trabalhei muito essa questão, 2 caminhos. E na porta veio um senhor de idade, um homem forte, chegou para mim, sabe que idade eu tinha naquela época? 78, 33 anos. Era um guri. Ele disse, ô, moço, você me marcou hoje. Porque eu nunca entendi tão claro o evangelho como hoje. Eu participo de culto há anos, mas nunca entendi o evangelho tão claro como hoje você falando de vaca. E a vaca teimosa. Se você te colocou na vaca teimosa, eu fui assim também. Mas hoje estou saindo daqui, desse encontro, com a marca de Cristo. Tem mais 2 folhas. A marca do crente. A filha que perguntou, a marca do crente se mostra através do quê? Fidelidade, ser fiel. É um dos frutos do Espírito. Está lá em Gálatas. O fruto da carne e tem o fruto do Espírito. E nós não podemos separar nenhum dos frutos, porque é um conjunto. Que se eu sou fiel, eu amo. Se eu sou fiel, eu tenho paz. Eu quero contar um lance. Nos anos 80, eu lidava, além da lavoura, eu lidava com gado. Eu chegava a marcar 300 bezerros no ano, que nascia durante o ano, era marcado em setembro. A pergunta que eu faço, por que o fazendeiro marca o seu gado? Ele marca o seu gado para dizer que esse é meu. Jesus também quer marcar as suas ovelhas, para dizer que essas são as minhas ovelhas. Num ano desses, não lembro bem, em 82 talvez, foi feito um remate de vários fazendeiros, só de bezerros, um chama aqui no sul mais como terneiro, de ano. No meio de 180, mais ou menos, bezerros, foi feito 2 lotes de 20. O primeiro lote mais escolhido, mais legal. O segundo lote já um pouco mais inferior. E aí acontece o dia do remate. E chuva que Deus mandava. Trovejada, era uma chuva torrencial. Só veio o pessoal que querem vender. E eu estava lá no meio da turma. O leiloeiro fazia de tudo para ver se vendia algum lote. Muitos lotes. Passou a tarde inteira, aqueles lotes tudo. Passou os meus e ninguém deu lance. E eu precisava vender. Todo mundo foi embora. Tem alguns fazendeiros que chegaram a conseguir vender algum abaixo daquele preço mínimo que foi estabelecido. E aí, no dia seguinte, eu vou lá com o homem que ordenhava as vacas, que era o capataz do gado, para ir lá buscar o gado, aqueles 40 bezerros. Quando chega, o pátio cheio de gente, muitos compradores. E aí, no descer do carro, se aproximou um senhor. Quanto você quer por esses bezerros? Eu compro os 2 lotes. Fiz o preço, ele disse, está feito o negócio. Mão estendida, apertamos a mão. Ah, tem uma, falou baixinho para mim, tem uma.
Faz de conta que esse gado vai para o teu campo. Nós não vamos pagar a comissão para o leiloeiro e todo esse processo do trabalho que o pessoal fizeram aqui. Faz de conta. E como crente, eu precisava de dinheiro, eu concordei com ele. Na hora de embarcar o gado naquele meu caminhão, aqueles peonada que no dia anterior passaram a tarde inteira em cima de um cavalo, se molhando. Um deles perguntou: ô Schneider, vendeu os bezerros? E o que eu disse? Não. Aquilo foi um martelo. O crente se conhece pela consciência. E aquele martelo era algo assim terrível. Mentira. Gado carregado, o caminhoneiro se mandou, eu e aquele homem que nós estudava toda sexta-feira a Bíblia. A Lena, o Edson, mais outros, a Nádia que está aqui, sabe de quem eu estou falando. Está comigo. Homem muito legal. Um homem de fé. Eu não falava uma palavra, mas aquele negócio estava perto do meio-dia, quando faltava 5 quilômetros, mais ou menos, de chegar em casa. Eu parei no acostamento, aquele homem, o capataz do gado, perguntou: o que houve, seu Guilherme? Do jeito que eu estou, não posso chegar em casa. Eu menti e isso está me martelando. Como o fazendeiro, a fazenda dele não era muito longe, cheguei lá, quem sabe, meio-dia, o fazendeiro saiu da casa dele, um homem bem alto, grandão. De longe ele perguntou: o que houve contigo, Schneider? Eu digo: Deus me trouxe de volta. Eu digo: nós queremos ficar ricos com mentira, enganar. Aí eu disse: olha, no Deus no qual eu creio, deu um testemunho maravilhoso naquele momento, falando de Jesus para esse homem. Deus, se quer, ele, com um raio só mata esses 40 bezerros. Esse homem começou a olhar bem grande. Vamos acertar o passo. Eu estou com o passo trocado, porque no quartel eu aprendi a marchar. Se tem 10.000 soldados marchando e passa diante do palanque, onde está o comandante daquele quartel e mais outras autoridades, e está o vilim de passo trocado, aquele comandante daquele quartel, ele fica pensando: eu tinha que gritar para o vilim: acerta teu passo, porque tu está enfeiando todo o nosso exército. Assim, Jesus está olhando. Ele está numa posição elevada. Ele está olhando para baixo. Vilim, acerta o teu passo. E aquele dia acertemos o passo. Ele me deu o endereço, de tarde eu vou lá, para nós ir lá na cooperativa, no sindicato, para fazer os pagamentos. Ele me deu o endereço. A casa desse homem era um sobrado, 2 casas do lado da minha igreja. Todos os domingos, eu vou na igreja, com a Bíblia debaixo do braço. E muitas vezes aquele homem, depois dessa venda, desse acerto, ele tem uma sacada, e da sacada, ele olhava para baixo, deixava o carro do outro lado da rua, na frente da casa dele, eu descendo junto com a Nilza, indo para a igreja. O que esse homem pensa de mim? Esse é o verdadeiro crente que eu conheço. Porque ele é fiel no negócio. Eu não sou no negócio que eu quero ser fiel. Em tudo. Eu quero ser fiel com minhas filhas, com meu filho, meus genros.
meus vizinhos, com meus negócios. Se muitos, Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo, muitos naufragaram na fé por não obedecer à consciência. Queridos, eu sei que o tempo passa correndo, mas eu quero terminar dizendo algumas coisas. O Pelotão de Esperança, trabalhei uns anos com meninos que o quartel, esses meninos de pais com dificuldades financeiras, deram apoio, roupa, comida, e ensinaram alguma profissão. Eles podiam escolher a profissão que eles queriam. E segunda-feira de manhã, quarta de manhã e sexta de manhã, ia uma igreja. E tem um membro que era um dos líderes daquele grupo que cuidava, era da nossa igreja. Ele volta e meia fez, se quarta-feira é tu, Vilico. E tá vago. E eu não queria. De repente comecei a ir. E me aproximei muito daquela turma. Até vieram, a gente convidava, o quartel trazia com um caminhão, aquelas 36 meninos, e a gente jogava bola. O Edson fazia o churrasco, a Nádia fazia comida com a Nilza, o restante. E a gente se aproximou. O menino tinha raiva do pai. E numa quarta-feira trabalhei o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aí eu perguntei, quem é que vai presentear o pai domingo? A maioria levantou a mão e um deles não levantou a mão. Eu conhecia a situação dele. Ele tinha raiva do pai, porque o pai era alcoólatra. Aí chamei ele para frente, chamei ele pelo nome e disse, olha, domingo você vai presentear o pai. Não, eu não. Deixa eu fazer a proposta. Se tu topar, nós vamos orar. E na outra quarta-feira vai contar como é que foi teu encontro com teu pai. Ele topou. Eu digo, tu levanta domingo de manhã, quando o pai está tomando chimarrão com a mãe. Levanta, arruma uma bacia com água morna, com sabão, lava os pés do pai com capricho. Pega uma toalha para secar os pés. E quando ele... Mas pede permissão. E aí, quando você pediu permissão, mas primeiro dá um abraço e dá um beijo e diz para o pai, eu te amo. Ele topou. Na outra quarta-feira, eu chamei ele para frente. Conta para nós como foi o teu encontro com o teu pai. Dia dos Pais. Levantou, pegou a bacia com água morna, chegou diante do pai, abraçou o pai, deu um beijo, pai, eu te amo, pai, querido. Tira o chinelo que eu quero lavar teus pés. Quando ele tirou o chinelo, eu pedi para que ele ficasse em oração todo o tempo que estivesse lavando os pés, em silêncio. O silêncio foi total. De repente, ele notou que o pai estava chorando, estava pingando lágrimas na bacia. Esse pai pega o filho no colo, meninos de 12 anos, quando completa 16 anos, tinha que dar lugar para outro. Esse pai se dirigiu para o filho. Filho querido, teu pai tomou um propósito hoje. Não quero mais beber. O que foi tocado no coração daquele homem, porque ele compartilhou com o pai, um pouquinho antes, do quarto mandamento. Ele disse, pai, eu quero pedir perdão e me reconciliar contigo. Então, eu te amo. A partir dali, houve essa decisão. Mas eu quero finalizar dizendo assim, Paulo, ele escreve muitas cartas. Uma das cartas é Gálatas, onde cita o fruto do Espírito.
e o fruto da carne. Existe somente sempre duas decisões: o caminho largo e o caminho estreito. A porta larga e a porta estreita. Existe o fruto da carne, o fruto do espírito. Qual desses nós vamos alimentar mais? E Paulo encerra Gálatas, capítulo 6, verso 14 e o 17, parte do 17, ele diz assim: mas longe esteja de mim a gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo traz a marca da cruz. O único meio que ele se gloria é na marca, a cruz. Como ele mesmo cita em Coríntios, capítulo 1, verso 18, certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Querido Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento maravilhoso que nós presenteaste aqui. Pai, assim como eu mesmo citei, eu creio na tua palavra, que ela é poderosa. A tua palavra, como Jeremias reconhece, que ela é um fogo que queima aquilo que tu não te agrada. E é martelo que destrói aquilo que de fato atrapalha o crente na caminhada. Por isso, continua trabalhando nosso caráter, que nós podemos cada vez mais ser parecido contigo. Como João Batista dizia, convém que ele cresça e que eu diminua. Que, de fato, a mensagem da cruz se destaca em nós. Que nós podemos transmitir essa marca maravilhosa, que somos do rebanho de Deus. Isso nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém?